é importante que os pais entendam que sempre tem uma forma de aprender, né? Que a forma de aprendizagem não é única. Não é só a partir de um conceito teórico, ou não é a partir de uma filosofia de uma escola. Existem outras formas de aprendizagem, né? Estar no mundo de alguma outra maneira. E isso é importante que o pai de uma criança atípica aceite e entenda que ele pode e vai aprender e vai se desenvolver por algum caminho. Bem-vindos ao Café com Pais, o podcast da Universidade de Pais. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Ampliando o olhar da inclusão, preparando jovens atípicos para o mundo. Você já parou para pensar se a inclusão, em vez de unir, pode acabar excluindo? Neste episódio, vamos ampliar o nosso olhar nos desafios e oportunidades de preparar jovens atípicos para um mundo que deve não apenas recebê-los, mas também acolhê-los e respeitá-los. O que significa realmente incluir? Como garantir que a inclusão não se torne exclusão? Quais são os desafios enfrentados pelos pais quando as coisas não saem como planejado? Junte-se a nós para essa conversa valiosa. Recebemos aqui Sueli Robusti, uma especialista com 50 anos de experiência em educação inclusiva. Descubra como podemos transformar o desejo de inclusão em realidade e preparar nossos jovens para um futuro mais acolhedor e respeitoso. Seja bem-vinda, Sueli. Muito obrigada. Psicóloga, formada pela PUC de Campinas, com habilitação em Psicologia Clínica e Escolar e especialização em Psicomotricidade. Já com 50 anos na área educacional da Escola Nani, em São Paulo, uma instituição que promove a educação inclusiva para todas as idades. Sueli tem uma vasta experiência no trabalho com crianças, jovens e pais, além de oferecer suporte e formação para professores no atendimento de grupos com dificuldades de aprendizagem e programas para crianças e jovens com deficiência. Também é assessora educacional psicológica no Centro de Recreação Infantil do Clube Círculo Militar, focado na inclusão de crianças, apoio aos pais e formação de professores. Sueli é casada, mãe de 3 filhos, Luiz Cláudio, Luiz Augusto e Andresa, e avó de 6 netos. Bem-vinda, Sueli. Muito obrigada. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com Pais. Eu sou Ana Luísa Meirelles, mãe de 2, da Luana e do Eduardo, empresária, orientadora parental. Estou aqui com o Dr. Vimer Botura, pai e avô, psiquiatra e psicoterapeuta. Somos fundadores da Universidade de Pais. Reunimos conteúdo e especialistas na nossa plataforma para levar conhecimento e leveza para pais, educadores e profissionais, com cursos, palestras e atendimento para você e para empresas. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva. Sueli, você falou que desde o começo você já se interessava, quando você foi estudar psicologia, em trabalhar com crianças especiais, com crianças atípicas. Como foi isso para você? Muito interessante, viu, Ana? Desde que eu entendo, desde os 12, 13 anos de idade, em qualquer lugar que eu estivesse do ponto de vista social, sempre uma criança especial chegava perto de mim. Engraçado, né? E eu fui entendendo que era um amor, assim, que vinha, que eu tinha vontade de estar perto deles, fazia perguntas, às vezes brincava, orientava, e fui sendo atraída por esse tipo de atenção, muito de interessante, pessoas. como um dom, né? Uma habilidade natural. Que engraçado, né? É um
dom mesmo, um amor que vinha. Bom, né? Isso é lindo, né? E depois você teve um trabalho muito importante junto à APAE, né? Sim, durante a faculdade tinha um consórcio de APAES no interior, eu fiz em PUC Campinas, e no entorno de Campinas, todas as APAES de cidades próximas formaram um tipo de um consórcio de APAES. E uma das nossas professoras tinha acesso a esse consórcio e a gente foi sendo distribuída. Você vai trabalhar na APAE de Mogi, você não sei aonde. E a gente começou a fazer estágio nesses locais, com a supervisão dessa professora, e a gente foi desenvolvendo algum trabalho lá. E aí eu fui percebendo que não era só dessa população da APAE que eu tinha interesse na educação. E a APAE não trabalhava especificamente com conteúdo pedagógico, né? Sim. E aí eu fui desenvolvendo outras alternativas de trabalho. E vim para São Paulo fazer estágio numa escola em São Paulo. Na verdade, era um instituto, chamava Instituto Piratiniz, Instituto Educacional. E, quando me formei, fui efetivada por essa instituição. E vim para São Paulo, casei e aqui fiquei. Ah, que ótimo. E daí você já foi sentindo esse desejo de uma escola? Sim. Uma escola diferente? Sim. Conta um pouco sobre isso. Então, aí existia naquela época esses dois mundos, né? A escola tradicional e a escola especial. E eu tinha vivenciado a minha educação nas escolas mais tradicionais e estava vivenciando essa população diferenciada, necessitando de um atendimento especial, que era a escola especial. E aí eu comecei a me indagar, não tem alguma coisa no meio desse caminho? Né? Eu percebia que tinham crianças que estavam na escola especial que talvez tivessem uma outra possibilidade. E comecei a questionar. Né? O que a gente pode fazer? Só existem essas duas alternativas? Então, me veio assim que eu gostaria de criar uma escola alternativa, uma escola que tivesse no meio dessas duas realidades, da escola especial e da escola tradicional. E aí comecei com essa vontade. E comuniquei às donas dessa escola e disse, olha, eu quero abrir uma escola. Ah, é? Que tipo de escola? Aí contei mais ou menos, falei, não sei bem, mas é alguma coisa que a gente possa atender melhor algumas crianças que estão no meio desse caminho. Você quer uma sócia? Eu falei, quero. E aí montamos a escola, onde hoje tem ainda Novo Ângulo, no mesmo lugar. Sim. E fomos dando as caras para bater, viu, Ana? Porque a gente não sabia muito bem como fazer, né? A gente tinha modelo da escola tradicional, modelo da escola alternativa e da escola especial e fomos criando, fomos construindo. Empiricamente, a gente foi desenvolvendo. E como você fala, eu entendo sempre assim essa sua preocupação, lógico, e esse desejo de formar esses jovens para o mundo. Sim. Cada um dentro do seu perfil, dentro das suas habilidades. Sim. Mas integrá-los ao mundo, né? Sim, sim, sempre, né? O que hoje a gente chama da inclusão, né? Da inclusão social, da inclusão na sociedade, né? Sim, eu achava que eles tinham que ter um espaço, né, nessa sociedade. E, para isso, eles precisavam ser trabalhados. Sim. Né? Não podiam ficar só com essa questão do especial. Eles tinham que vir para a sociedade de alguma maneira. E que a prática era o caminho. Né? E nessa prática, como que você foi percebendo que seria algo mais efetivo para o trabalho junto aos alunos? Porque eu comecei com pré-escola e tive uma assessoria extremamente interessante de uma profissional da área que trabalhava com centros de vivência. Então, a gente ia meio que construindo espaços de vivência para essas crianças. Então, por exemplo, vamos trazer tudo que um cabeleireiro tem. A escova, secador, enfim, todos os apetrechos. A gente comprava todo esse material, criava esse centro e as crianças iam aprendendo sobre a função. Como usar o pente, como usar o secador, para que serve, o sapateiro, o que o sapateiro faz. Então, a gente foi trabalhando essas crianças na pré-escola nesse modelo de aprendizagem a partir do fazer.
Da prática. Daquilo que existe na sociedade, eu trago para ele vivenciar. Então, a partir daí, foi surgindo a ideia de que eles aprendiam muito mais pela prática do que só pela teoria. E aí a gente foi trazendo isto para o ensino fundamental e hoje para o médio e tal. Claro que trazendo conceitos, precisam ser trabalhados. Eles precisam entender o que existe. A aprendizagem acumulada pela sociedade precisa vir, né? Mas precisa vir de alguma maneira, que tenha significado para eles. E que a partir dessa construção prática, eles entendam essa teoria. Né? Então não adianta só verbalizar as teorias e fazer com que eles compreendam essa teoria e decorem isso. Isso para mim não faz sentido. Né? O que faz sentido é eu vivencio, eu trago esta prática e para isso eu generalizo para outras situações e construir o meu conhecimento. Né? E para todo esse trabalho, certamente a participação e o conhecimento dos pais é essencial, né? Sim, sem dúvida. E imagino que tem esse desafio, né, para o pai, tanto no lidar com a situação desafiadora, ou ter conhecimento sobre os recursos, até onde que ele, como pai, consegue ir, e quanto que ele busca o apoio dessa escola. Eu acho que é importante que os pais entendam que sempre tem uma forma de aprender, né? Que a forma de aprendizagem não é única. Não é só a partir de um conceito teórico, ou não é a partir de uma filosofia de uma escola. Existem outras formas de aprendizagem, né? Estar no mundo de alguma outra maneira. E isso é importante que o pai de uma criança atípica aceite e entenda que ele pode e vai aprender e vai se desenvolver por algum caminho. Né? Você tem que entender que a educação também vai ser atípica de alguma forma. Exato, né? Vimer. Vai ter um certo grau de exigência diferente do convencional. Sim. Às vezes um pouco mais exigente, que é preciso trabalhar também com alguma dor que os pais têm fantasia sobre seus filhos, têm expectativas. Né? Sim, claro. E quando nasce uma criança que é atípica, ele vai ter que trabalhar perdas das suas fantasias, das suas pretensões, o seu etc. sofrimento. Né? Tem um sofrimento ali, por mais que a gente tente não traumatizar a criança com isso, mas há um sofrimento, inevitavelmente. Sim. Então é preciso que haja um acolhimento muito importante para os pais. Né? E uma tendência a proteger, né, Vimer? Quando esse sofrimento vem pela dor daquilo que você está vendo no seu filho, a tendência é a proteção. Né? Essa superproteção. É fechar, né? É fechar, né? O círculo desse, para que ele sofra menos, para que ele não se frustre tanto, o que vai na contramão do processo de aprendizagem, né? Sim. E nesse conhecimento, como esse suporte que você falou, né, Vimer? Quando as coisas acontecem diferente do esperado. Sim. Esse apoio aos pais é muito importante, né, Vimer? Sim, sem dúvida. Acho que é importantíssimo, né? Porque os pais precisam ter um espaço para desabafar, para falar da sua angústia, para um espaço preservado, um espaço protegido para ter esse direito ao desabafo e ao acolhimento. Sim. Porque eles têm uma sobrecarga, fatalmente terão. Né? Sim, não dá para negar. Sem dúvida. E uma preocupação com o futuro, né, Vimer? A preocupação com o futuro é que eu acho que acaba por trazer mais sofrimento para o pai. E agora? O que eu faço? Como é que eu coloco meu filho nesse mundo, né? De que maneira eu posso ajudá-lo ou protegê-lo? Nem sempre a gente sabe, né? Os pais sabem como fazer. Até porque muitas vezes tem outro filho, um irmão, que agiu de uma maneira. E agora? Como é que eu faço com o outro, né? E aí eu acho que tem toda uma orientação que precisa ser... De também não sobrecarregar o outro filho. Exato. E não sobrecarregar um. Exato, né? exato. A gente lida muito no consultório com pessoas que relatam que tem um irmão com algum tipo de atipia e que a família deu muita importância, se deslocou a atenção para compensar aquela situação, e a outra criança se sente abandonada. Exato. E vai desenvolver outros problemas de saúde mental. Vê como que é complexo isso? Então, as coisas podem ser piores do que estão se a gente não souber lidar com a situação. Isso é muito importante. Então, esses pais precisam de mais acolhimento e mais orientação. Muito, é verdade. E precisa trabalhar muito junto com a escola, né? Precisa aceitar que eu
posso trazer para o meu filho uma outra qualidade de aprendizagem, que não é igual à do filho típico, né? E aceitar que existe isso. E que as diferenças são naturais e que é possível. Né? Agora, uma coisa importante, Sueli, porque muitas vezes quando tem essa atipia, a gente tem uma campanha social nos últimos anos de não traumatizar a criança, de tratar com respeito, isso aqui é fundamental, mas de qualquer forma, respeito não significa tolerar comportamentos inadequados. Né? Essa superproteção muitas vezes traz esse tipo de comportamento, né, Wimmer? A criança pode tudo e não pode. Nós já conversávamos sobre isso, não é a sociedade que tem que se adaptar aos atípicos. Os atípicos têm que ser preparados para estarem na sociedade. É claro que a sociedade tem que acolher, a sociedade tem que respeitar, tem que fazer tem mudanças. Que permitir espaço, tem que realmente ter acesso. Aprender a receber, a se relacionar e tudo mais. Ter acesso a tudo, né? Sim. A criança atípica deve ter acesso. Mas para ter este acesso, ela precisa estar preparada também, de maneira social, de maneira adequada. Claro que existem crianças que têm diversas necessidades, né, Wimmer? São mais complexas, etc. Sim, tem crianças que têm problema com barulho excessivo e tudo mais, mas você pode ir adaptando, né, esta criança gradativamente a estar dentro da sociedade. Sim. E o que acontece é que a superproteção muitas vezes evita. E eventualmente, benefícios secundários, falsos benefícios, que as pessoas obtêm quando tem um diagnóstico. Por exemplo, eu tenho um TDAH, portanto eu posso ser irresponsável. Não, é importante separar. O TDAH não me dá o direito de ser irresponsável. Claro. E muitas pessoas usam o diagnóstico para se dar direitos a continuar com comportamentos que ela poderia resolver. Da mesma forma, em relação ao autismo, ao transtorno do espectro autista, né? Tem lá uma graduação, um nível de alterações, mas assim, quando alguém chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu vim procurar consulta com o senhor porque eu acho que eu sou autista, eu falo, você não é autista. Eu já achei, já está diferente. Não é? Porque quando a pessoa tem a condição de identificar que ela tem sintomas daquilo, ela tem consciência e autocrítico daquilo, e ela tem consciência da responsabilidade sobre aquilo deixa de ser um transtorno difícil de difícil resolução, etc., e passa a ter resolução para muitos comportamentos. Olha, Wimmer, eu, por exemplo, vim perceber, adulta, que eu era uma pessoa hiperativa. Você sabe, você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa hiperativa, né? Eu tive que, ao longo da minha vida, ao me entender desta forma, me policiar para ter outros comportamentos. Sim. Então, eu sempre fui uma pessoa super impulsiva, né? E que eu precisei ir me graduando. Na medida em que eu me identifiquei impulsiva, toda vez que eu tinha esse comportamento, eu dizia, volta para trás. É o problema meu, eu tenho que solucionar. Eu tenho que me... Então, na medida em que eu me identifico como tal, eu passo a fazer um treino para melhorar esse comportamento. Então, eu entendo quando você está falando que a pessoa precisa saber o que ela tem, quais as suas características e que de maneira eu posso ir te ajudando a modificar. Né? Ou a lidar com isso. A lidar com isso, achar recursos. Porque isso é onde vai trazer também essa curiosidade, essa mudança, desenvolver habilidades. Sim. E não tomar aquilo como, então agora sobre isso eu não posso fazer nada, vocês que me aguentem. Rotula e pronto, né? O rótulo é muito ruim, né? Então eu descobri que eu sou autista, portanto eu não preciso respeitar as pessoas. Entende? Sim. Isso está errado. Sim. Agora, claro, existe a pessoa que tem o autismo, que ela não tem a capacidade da comunicação, que ela tem dificuldade na interação com pessoas. Essa pessoa tem um problema que se caracteriza o quê? Principalmente pela falta de consciência do problema. Sim. Então, aí é uma outra situação. Mas o que eu vejo hoje é que tem mais gente com falso benefício do diagnóstico do que pessoa com o diagnóstico preciso sendo tratada corretamente. E essas pessoas que fazem esse uso
prejudicam os portadores. Sim. Porque até prejudicam as pesquisas, tudo geram distorções, que o prejuízo vai para quem? Para o autêntico portador do transtorno e para a família dele. Sim. E está muita gente com isso. Muita gente falando sobre isso com uma superficialidade que me impressiona. Sim. Me impressiona. Sim. E assim, para cada característica, para cada nível de dificuldade, né, Vimena, a gente tem uma forma de tratar. Então, por exemplo, na escola a gente tem alguns autistas que são extremamente repetitivos na sua fala, tá? E juntamente com alguns profissionais da área, que a escola trabalha muito junto com os profissionais, né? Eu não faço um trabalho clínico de forma alguma, eu trabalho junto com a área clínica, né? Eu fui entendendo que alguns autistas repetem muito porque eles não têm alternativa de pergunta. Então, ele faz a mesma pergunta, mas não é a mesma resposta que ele quer. Ele já sabe aquela resposta. Então, sabendo disso, muitas vezes a gente chega para esse autista lá na escola e diz para ele, você já me perguntou isso. O que mais você quer saber? Você quer... Vamos lá, vamos tentar fazer outra pergunta? E eu não aceito mais que ele faça a mesma pergunta. E traz um estímulo para um... E eu digo a ele, eu já respondi isso. O que eu respondi para você? E aí ele vai me dizer, tá, então agora o que é que você quer saber? Né? Então a gente vai trabalhando de forma que ele vá se desenvolvendo nessa prosódia, né? Não posso fazer sempre a mesma pergunta. E aí ele vai percebendo que é possível fazer outras perguntas, mesmo que sejam desastrosas. Sim, sim. Né? A gente vai conduzindo e vai ajudando. Isso é importante, quer dizer, as pessoas acreditam que não pode contrariar, não pode, não, você pode, só que existem habilidades no sentido de você discordar. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender, é exatamente isso. Como é que eu contrario pessoas ou contrario comportamentos e atitudes sem rejeitar a pessoa? Esse é o grande segredo de tudo, né? Então nós precisamos, muitas vezes, acolher a criança, acolher a pessoa e rejeitar um comportamento. Sim. Isso é uma habilidade que tem que ser muito treinada para todos nós. Exato. Eu, quando dava aula na Faculdade de Medicina, na relação médico-paciente, falava muito sobre isso para os alunos, porque é o seguinte... o médico é um espírito de porco, que o cara vem para consulta, ele quer continuar fumando, bebendo, comendo sal, comendo açúcar, etc. E você vai falar para ele, para de fumar, para de beber, para de comer açúcar, para de fazer isso, ainda você quer cobrar consulta, quer que o cara goste de você. Né? Então, é complicado, né? Então, assim, e como é que faz, Vimer? Isso é um trabalho enorme, é o frescobol. Eu costumo dizer na escola, quando as mães chegam assim, meu filho não faz lição de casa, meu filho não quer comer, o que você quer fazer primeiro? Né? Vimer, a mesma coisa. Possivelmente você vai dizer, o que é mais fácil para você deixar? Sim. É o açúcar ou é o cigarro? Vamos modificar um comportamento por vez. Sim. Né? Sim. Porque não dá para fazer tudo de uma vez. Sim, então Né? o importante é trabalhar com isso e mostrar que existem outros caminhos. Sim. Né? Então, assim, quando a gente lida, porque assim, nós temos que ter claro que lidamos com uma situação em que os pais estão sofrendo, estão com frustrações, com sentimentos de culpa, com medos, uma série de... Então, nós temos que ter um acolhimento para isso forte, né, consistente, mas também entender que nós precisamos contrariar expectativas pessimistas ou desinteressadas, né? Então, isso é muito importante. E a Sueli na escola tem essa prática. Fala para nós. Eu acho assim, transformar, mostrar para esse pai que é possível transformar essa situação que veio acontecendo até então. Porque muitas vezes eles não sabem como mudar e vêm atuando de uma determinada maneira. O indivíduo chega na escola e encontra uma estrutura montada, outros jovens, regras, limites. E como é que a gente enquadra essa criança? Né? Aí eu preciso chamar os pais e dizer, olha, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, mas eu preciso da tua ajuda. Então me conta como é que é em casa, eu te conto como a gente vai trabalhar aqui e vamos tentar adequar. Porque muitas vezes o jovem entende que ele, num determinado ambiente ele pode funcionar de um jeito e no outro ambiente de outro. E ele acaba entendendo isso, né? Mas o que a gente quer
é que ele tem o mesmo comportamento nos diversos lugares em que ele vai transitar. Sim. Porque ele vai estar muito mais integrado à sociedade se ele tiver a mesma atitude social, digamos assim, em qualquer ambiente. E aí esse pai precisa ajudar. Né? Então não adianta você dizer, olha, aqui você, sei lá, não pode usar chupeta, mas em casa o pai deixa usar chupeta o dia inteiro. Como é que faz? Não pode usar o celular, mas em casa o pai vai dar o celular o dia inteiro. Como é que nós vamos trabalhar? Como é que essa criança vai estar integrada se cada um vai agir de um jeito, né? Então tem que ter essa parceria e essa linha, né? Exato, uma conduta, né? Uma forma de trabalhar esse jovem para estar cada vez mais inserido na sociedade. E até completando aqui, né, Wimmer, como ela falou, ou seja, que ela não faz o trabalho clínico e faz em parceria, e que nós, da Universidade de Pais, também temos especialistas, educadores parentais, que podem fazer isso parte junto aos pais com crianças atípicas. Exato, né? exato. E esse é o trabalho mais importante. Tranquilizar pais e dar instrumentos para o bom exercício da paternidade ou da paternagem, né? Dar bons instrumentos para isso, e sabemos que é difícil, e eu digo mais, é muito mais fácil falar aqui do que fazer. Mas de qualquer forma é possível. Né? É possível. Só mas que a gente também trabalho. não fala nada que a gente também já não tenha feito, né, Wimmer? Nesses anos todos de experiência, nos dá um pouco de expertise naquilo que a gente está falando, né? Já erramos o suficiente. A gente já passou por algumas coisas que muitas vezes podem não dar certo. Obviamente não é para todo mundo, não é igual. Mas você tem uma gama de experiência que te permite ajudar de alguma forma, desde que ele confie e faça parceria. Né? E essa concepção que eu entendo, a família precisa entender que família, aluno e escola formam uma comunidade. Exatamente. Enquanto se estiver guardando posições, né, do tipo assim, a escola é uma posição, a família é outra, a criança é a rede no meio deles, não funciona bem. E infelizmente está acontecendo demais nos dias de hoje. Sim. Né? Parece que eu digo que essas leis de proteção ao consumidor entraram com uma relação de consumo, e escola não é consumo. Não é consumo. Não é consumo. E o pai precisa estar muito atento a isso, né, Wimmer? E reolhar isso, trazer realmente um novo olhar para essa parceria com a escola. Sim. Tem pais porque que falam senão assim, dificulta muito o trabalho da escola, que até impossibilita. Sim. Tem pais que falam assim, eu pago, portanto eu tenho o direito a exigir. Está errado. Escola não é um trabalho escola assim. é uma continuidade, é uma comunidade. Você escolheu aquela escola. E é importante que se faça um trabalho de tirar posições e fazer um trabalho de complementação, até porque se a criança cai na escola, tem pai que vai processar a escola. Mas se a criança cai em casa também. Sim. E a maioria dos acidentes que acontecem com crianças acontecem dentro de casa com a mãe presente. Né? Você falou uma coisa, Wimmer, assim, o pai escolheu aquela escola, né? Então, a gente precisaria falar um pouquinho dessa escolha, né? Por exemplo, nós vivemos em São Paulo, vamos falar daqui, né? Nós temos em São Paulo uma gama imensa de escolas. Cada escola tem o seu projeto político-pedagógico, né? E cada criança tem uma necessidade. Eu acho muito importante que os pais olhem para as necessidades dos seus filhos, né? Crianças atípicas têm necessidades diferentes ou necessárias, né, de um tratamento diferenciado do que as crianças típicas. Então, olhe para o seu filho e vá buscar alguma coisa que está de encontro com essa necessidade, né? E isso eu falo porque eu tenho algumas críticas com relação à inclusão que é feita hoje. Né? Essa questão da inclusão, de qualquer forma, que a escola tem que engolir goela abaixo, porque o governo determina, porque senão o pai vai lá processar, né, Wimmer, nessa linha que você está falando, não é uma coisa saudável para esta criança. Né? De repente, a criança atípica ganha muito mais se ela estiver junto com alguns outros atípicos do que se ela estiver só no meio de crianças típicas, que acaba sendo excluído. Sim. Né? Porque a criança típica não tem também ainda uma vivência para poder acolher a criança atípica e vice-versa. Então, ele acaba sendo excluído. Então, vamos olhar o que é que cada filho precisa. Eu mesma tive momentos em que eu tive que tirar filho meu
típico de uma instituição e passar para outra. Porque essa instituição era muito aberta, meu filho necessitava de um pouco mais de regras, então vou procurar uma escola que tenha um pouco mais dessa rigidez. Outros pais querem uma cultura mais direcionada à espiritualidade. Então, existe uma gama imensa de escolas. Você pode buscar uma escola, olhando para o seu filho, para a necessidade do seu filho, a escola mais adequada para ele. Né? Uma proposta mais adequada, uma instrumentalização diferenciada que vai acolher esse filho e vai fazer com que ele tenha desafios e desenvolvimento para uma sociedade mais produtiva. Né? E isso é importantíssimo, né? Porque a hora que você encontra uma escola que ela está muito alinhada com seus valores, com expectativas, então você confia. Exato. E a escola, dessa forma, também vai poder trabalhar com muito mais tranquilidade. Sim. E a criança se sente que o pai está tranquilo. Ele também fica tranquilo. Exatamente. Né? Ele também vai tranquilo para aquela escola. Exatamente. Porque se a criança percebe que o pai tem uma rixa com aquela escola, ele mesmo se questiona da escola. Ou seja... ele não só se questiona, como também pode utilizar isso para gerar conflito e tirar falsos benefícios. Né? Então, a escola fez isso, então eu não preciso ter comprometimento com o que eu tenho que fazer. Né? Então, tem esses mau usos que se faz dos conflitos, dos potenciais conflitos nas relações. Sim, exato. Então, a gente precisa trabalhar muito com esse conceito de comunidade e entender que a escola é uma extensão da família, mas não substitui a família. Né? Eu vi uma fala do Peluigi, que era um professor do ângulo, esses dias, falando sobre falecido ele, para uma gravação antiga, falando sobre a diferença entre estudante e aluno. Achei muito interessante. Ah, que legal. Onde seu filho estuda? A mulher falou, estuda em tal colégio. Ele falou, não, seu filho estuda em casa. Na escola ele é aluno. Eu achei muito interessante essa diferenciação, que o aluno é uma coisa, o estudante é outra. Tem muita gente que é aluno, mas não é estudante nada. E tem muita gente que é estudante e nem sempre um grande aluno. Né? Então, você tem que conhecer mais a fundo essas coisas. Esse Peluigi tem uma sala maravilhosa. Que legal. Ele era um professor do ângulo muito interessante. Eu costumo dizer muitas vezes para as mães de pré-escola, né? Quem está sofrendo mais? Seu filho ou você? Né? Com a adaptação dele, por exemplo. Sim. Então, é natural que ele vá chorar nos primeiros dias da escola, é natural que ele vá querer a mãe. Se a mãe está segura e diz, não, filho, olha, você vai brincar, você tem seus amiguinhos, né? Estou falando em nível de pré-escola. Sim. Você tem seus amiguinhos, olha quanto brinquedo interessante, lá em casa você está sozinho. Ele sente que a mãe está convidando a permanecer na escola. Sim. Se a mãe entra no parafuso da criança e pronto, acabou, a criança ganhou, né? Não tem a parceria da família para a escola e a criança entendeu que ele pode fazer o que ele quer. Quer dizer, eu não quero ir, eu não vou, porque minha mãe me atende. Né? E você vê como é importante os pais terem essa orientação. Sim. Né? É interessante. O pai não sabe de tudo isso. Não. E aí eu chamo normalmente as mães. Eu chamo as mães de quem está sofrendo mais. Né? Eu me lembro de mãe que quando o filho ia entrar nos primeiros dias da escola, a mãe chorava. Sim. Aí o filho ficava com medo de ir pra escola. Né? Não acredito, Ana. Não, mas depois passava, eu falava que estava tudo bem. Mas aí meu filho ficou tão bem. Mas a criança ficava com medo de entrar na escola porque via a mãe chorando. A mãe chorando. Nós vamos debater um filme daqui uns dias, voltando ao Cine Debate, que é um filme chamado Trem Italiano para a Felicidade. Ah, eu achei lindo esse filme, então, maravilhoso. E lá tem uma cena interessante que eles falam que tem a ver com os comunistas, uma série de coisas assim. Eles falam que comunistas assam as crianças no forno, coisa e tal. Então a criança não sabe o que é. Então, de repente, o cara convida para ele conhecer uma padaria. É verdade. O moleque não quer ir. A criança está morrendo de medo. Porque é o que eu digo, nós adultos muitas vezes não percebemos quanto nós geramos medo na criança. Quando nós geramos insegurança na criança. Sim. Por isso que a gente insiste, reitera, repete, pode ser chato. Precisamos treinar os pais. Precisa aprender. Verdade. Se os pais estiverem ansiosos, nós criamos uma sociedade de frustrados e ansiosos. E essa geração hoje precisa muito desse acolhimento, dessa proteção para se tornarem pais
tranquilos. Nós temos um momento em que se está trocando a exceção pela regra. Exato. As pessoas começam a achar que aquilo que é exceção é a regra. E aí tomam todas as medidas para a exceção e acabam fazendo o quê? A exceção vira a regra. Exato. Isso é muito importante. Nós temos que tranquilizar os pais. Isso é muito importante. Sim. E é engraçado, uma vez nós tivemos uma neuropediatra, neurocientista na escola, fazendo um trabalho lá conosco, e ela estava mostrando a influência da nossa fala na percepção e na compreensão da criança, sobretudo a criança atípica, né? Então ela dizia assim, quando a gente fala para a criança, o papai demorou um pouquinho porque ele está preso no trânsito, a criança imaginava o pai todo acorrentado, preso no trânsito sem poder chegar, né? E crianças autistas, por exemplo, elas têm muito isso, né? Elas não conseguem entender esta linguagem, né? O seu nariz está escorrendo, imaginava o nariz saindo correndo. Então são coisas que a gente vai entendendo depois também como que a gente se comunica, né? Com as crianças, né? E isso que você falou corrobora um pouco, porque assim, as regras vão virando exceção. Então a gente, ao falar com criança pequena, tem que entender o que está falando. Ao se falar com crianças atípicas, também tem que prestar atenção no que está se falando, né? A linguagem, a comunicação, a expressão, o chorar, né? A tristeza de um pai, de uma mãe, enfim, tudo isso vai passando, né? Hoje se fala muito em desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Sim. A criança aprende isso, né? O pai no trânsito, a falta de respeito, né, com o próximo, tudo isso é aprendido, a aprendizagem em casa. No nosso exemplo, na nossa vivência, né? Não é o aluno, né? Não é o aluno, mas né? Porque a criança, ela nasce com as emoções, mas aí vai precisar dos pais para ajudá-los. Para identificar essas emoções, né? Nomear e conseguir, ou seja, na verdade, trabalhar, porque as emoções vão vir de qualquer forma. E usá-las, né? Sim. Você tem que aprender a usar, né? Aprender a usá-las. Eu me lembro uma passagem, uma vez a minha filha tinha 6 anos, eu fui visitar um apartamento em construção que eu tinha comprado, e na entrada liberaram para visitar a obra num sábado à tarde e fomos. Aí o porteiro falou assim, cuidado com a escada que foi feita hoje, que se pisar ela quebra. E subimos com o elevador para o 3º andar, o elevador de obra ainda, subimos para lá, e na hora de descer o elevador quebrou. E tinha que descer pela escada. O pavor. E minha filha não queria descer de jeito nenhum. O pavor. Né? Porque o quebrar que ele falou era que o degrau era recém-feito. Se você pisasse... A pontinha. Quebrar a pontinha, mas na cabeça da minha filha... Quebrava o degrau inteiro. Quebrava o degrau e caía. A escada inteira. Né? Então, assim, o imaginário dela era e eu sabia. Então, assim, felizmente eu tive a lucidez, né? Porque às vezes o pai pega e desce de qualquer jeito, fica bravo. Bobagem, filho, bobagem, né? Felizmente eu tive a lucidez de mostrar, não, vai quebrar isso aqui, o cantinho, aí descemos uma boa. Mas assim, quantas vezes a gente faz isso? Né? A nossa linguagem Então nós não percebemos que a palavra que nós falamos é um continente, que tem conteúdos diferentes para cada pessoa. Exato. Né? Então, a gente precisa levar em conta que o conteúdo da criança é aquele que ela está vivendo e ele pode ser totalmente diferente do meu. E cabe ao adulto ter essa concepção e saber, olha, que a criança não tem a mínima obrigação e nem tem a capacidade pronta de compreender isso. Cabe ao adulto. Em tese, teoricamente, os pais são mais adultos que seus filhos. Na prática não é bem assim, mas tem que ser. Eu acho que tem a questão da escuta também, né, Wimmer? Eu acho que a gente escuta muito pouco também as crianças, né? E jovens. A questão da escuta é muito importante, porque ele traz um conteúdo, né? De conhecimento anterior, de dúvida do que ele está e do sentimento que ele está tendo em relação àquilo. Então, a escuta, né? Escuta e observação são fundamentais. Escuta e observação. E muitas vezes, assim, por exemplo, eu oriento bastante os professores, assim, não somos nós que temos que resolver problemas e conflitos. São eles. Nós vamos mediar. Né? E em casa também acontece muito isso com os pais, sobretudo quando tem 2 filhos, um filho atípico, um filho não, ou mesmo 2 típicos. Então, né? Escuta você, pai, e deixe que eles se escutem também, né? Como é que você viu essa situação
E você? Agora me conta você. Então, e agora? Como é que nós vamos resolver isto? Né? Porque o que muitas vezes acontece é o pai interfere e não ensina a criança a resolver o seu conflito. Ele resolve do jeito dele. Aí aqui a gente cai mais uma vez aonde? Na comunicação tipo frescobol. Não é? Exatamente. E no jogo de dupla, né? Tem um problema ali com a criança, o pai e a mãe são dupla, mas brigam, entram em conflito, e aí o foco do... Um tem uma opinião, outro tem outra. Não se escutam, aí o problema se avoluma e toma conta da criança, e daqui a pouco o adversário é a criança com o problema, quando antes o adversário seria o problema. Isso é a linguagem frescobol. Essa metáfora, a gente está batendo nela, porque... Eu digo, hoje nós somos professores de frescobol. E aí a Universidade de Paz pretende ensinar os pais a jogarem frescobol. Né? Esse é o nosso instrumento. É saber receber e saber devolver, né? E aproveitando aqui para quem está nos acompanhando, contando que temos o livro que fala da comunicação frescobol, dessa metáfora interessantíssima e muito fácil para todas as idades. Sim, é isso aí. Veja como as coisas vão se completando, né? Como a gente precisa estar em sintonia. Pais, escola, profissionais e tal. E que bom que tem essa escola para pais, né? Essa universidade de pais, que você tem onde recorrer, você tem onde buscar orientação, né? E hoje a realidade dos pais é muito corrida, né, Ana e Wimmer? Né? Os pais hoje trabalham, é diferente da educação de antigamente, que a mãe estava mais em casa, via seu filho brincar, podia estar presente, orientar. E tinha uma rede de apoio. Tinha uma rede de apoio, né? Hoje é muito diferente. Então, há uma necessidade de se pensar, refletir e discutir e aprender sobre educação. Trazer esse novo olhar. Beleza. É isso. Sueli, nosso tempo vai acabando aqui. Que bom, nossa que pena. Deliciosa. E ficamos muito felizes por você trazer mais sobre esse conhecimento, da importância da escola, como ela lida com o trabalho junto aos alunos, integrando os alunos atípicos para o mundo, para a sociedade, buscando esse apoio junto aos pais, como é importante, levando informações. Sim, uma coisa assim que eu queria deixar colocado, Ana, assim, é a importância do trabalho no coletivo, sabe? Eu acho que os pais têm que entender, os pais de crianças atípicas, entender que estar junto com outras crianças típicas, mas estar fazendo coisas diferentes não traz a realidade da aprendizagem, né? Estar junto não significa estar incluído. Estar no mesmo ambiente não significa estar incluído. Estar incluído precisa estar junto no coletivo, no processo, no desenvolvimento, na aprendizagem, no conteúdo e na vivência. Senão não é inclusão. É isso. E eu acho importante a experiência. Eu conheço a Sueli há mais de 50 anos, a Sueli, casada com meu melhor amigo. Mas é o seguinte: a Sueli tem a experiência de quem tem a mão na massa. E eu acho importante que eu vejo muita gente falando de inclusão, de ter a transtorno do espectro autista, uma série de coisas, falando que decoraram um textinho muito simples do DSM-5, DSM-4, CID-10 e agora CID-11. E você sai falando pesquisinha na internet, faz 15 perguntinhas, 12 perguntinhas, 6 respostas afirmativas, blá, blá, e conclui. Eu digo, essa coisa muito teórica, sem a experiência, não tem consistência. Por isso que eu fiz questão de chamar a Sueli, porque uma pessoa que tem a experiência da teoria e da prática, uma prática errou, aprendeu, ainda cresceu, erramos, né? ainda aprendemos. Mas essa né? concepção construída ao longo de uma vivência muito intensa. Isso é muito importante que a gente mostre para as pessoas. Que nós não queremos aqui ficar teorizando, enchendo as pessoas de tem que, fazer aquela doença que eu chamo de tenqueite, né? Inflamação dos tenques. E nem tenques, somos os donos da verdade, né? Somos experientes. A gente precisa partir em da algumas premissa coisas. que todos nós precisamos aprender juntos, principalmente com pais de filhos atípicos. Sim. Né? Temos que buscar uma integração, admitir que se erra, e existem coisas que acontecem das quais ninguém tem culpa.
Sim, não se trata de achar culpados, se trata de achar caminhos. Exatamente. Né? Bom, e nós deixamos o contato da Sueli e da escola, e nós da Universidade de Paz também estamos à disposição para o atendimento, informações que sejam necessárias. Então, agradeço por estar aqui acompanhando mais esse episódio. Compartilhe esse conteúdo, já deixa o seu like, o seu comentário, que assim os canais ajudam a compartilhar esse conteúdo tão valioso para chegar para muito mais pessoas. E acesse o nosso site, o nosso portal, para ter acesso a mais informações. Obrigada. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Paz. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.